Fala, minha rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Marcos Araújo na área. Tô aqui com vocês para poder falar um pouco mais sobre Bitcoin, explicar para vocês o que é o Bitcoin, por que ele surgiu e explicar um contexto, né, um tanto quanto histórico do porquê o Bitcoin surgiu aí, né? Bom, em resumo, o que eu posso adiantar para vocês é que o Bitcoin ele não é investimento, tá bom? Guardem isso na cabeça de vocês. Bitcoin não é investimento, Bitcoin é reserva de valor, é proteção contra o Estado, é a liberdade do seu capital, da sua família, tá bom? Isso é o Bitcoin, porque o governo ele não consegue tomar os seus Bitcoins. Você vai ter a sua senha da sua carteira, na qual os seus Bitcoins vão estar guardados, e não tem ninguém na face da Terra que consiga tomar os Bitcoins de você, entendeu? Por isso a liberdade, por isso é a liberdade financeira de você e da sua família. O Bitcoin ele surgiu, cara, com a necessidade de justamente tirar o Estado e tirar a diluição monetária do seu dinheiro. Por quê? Lá em 1971, quando surgiu a moeda fiduciária, e fiduciária vem de confiança, né? O presidente americano na época, se não me engano foi Nixon, ele criou, né, deu início à moeda fiduciária, a partir do momento que ele tirou o lastro do dólar com o ouro, né? E esse foi um momento histórico porque a partir desse momento todos os governos que adotaram a moeda fiduciária, que hoje são todas as moedas correntes no país, né, o real, o dólar, o euro, enfim, tudo é moeda fiduciária, você consegue ver que é a base de impressão. Quando o governo está passando por uma crise, por um momento difícil na sua economia, ele consegue imprimir e com a impressão de mais moeda fiduciária, a que você tem no seu bolso, ela é diminuída, o seu poder de compra diminui. E o nome disso se chama inflação monetária, porque que é a inflação real, né? Quando você tem o seu salário de, vamos botar, em média de R$ 2.000, o salário de R$ 2.000 que você tem, a partir do momento que o governo imprimiu mais 10% de real, né? O seu poder de compra, a grosso modo dizendo, ele vai reduzir 10%. Por quê? Porque o governo imprimiu 10% a mais da quantidade total de real. E isso é a moeda fiduciária, ou seja, uma moeda que não está lastreada em nada, pode se criar a qualquer momento e é totalmente inflacionária. A cada ano se perde valor. E uma coisa que os grandes nomes falavam aí, como por exemplo o Daniel Fraga, que hoje ninguém sabe cadê, foi o exemplo prático da praticidade do Bitcoin, né? Ele já falava que para se proteger do Estado você tem que comprar Bitcoin, você tem que tirar o seu salário, comprar, deixar tudo em Bitcoin, não adquirir bens, justamente por causa disso, porque você protege o seu capital, protege os seus bens da diluição monetária, da inflação monetária real, né? O Renato 38 ele fala justamente isso em alguns podcasts, que o Brasil ele imprimiu muito dinheiro nos últimos anos, né? Imprimiu muito real. E a impressão de real, ela superou o ganho que o Ibovespa teve, né? E é justamente isso que ele fala, que ele justifica como sendo o juro negativo. O juro negativo é justamente isso, não importa em que aonde você vai investir o seu capital na bolsa brasileira ou nos títulos brasileiros, você vai estar sempre no prejuízo, sempre. Por quê? Porque se o governo imprime 20% de capital no ano, 20% a mais de real no ano, e você tem um investimento que no ano todo, você generoso, te gera um rendimento de 1% ao mês, totalizando 12% ao ano, você já está no prejuízo de 8%. Não tem no país hoje um investimento, né, que te gere aí uma renda fixa, que seja uns fundos imobiliários aí, não tem algo que seja seguro ou que tem um mínimo de segurança, né? E que pertença à Bolsa Brasileira que vá te dar um retorno superior à impressão de real, né, anual. E quem é que pode proteger disso? O Bitcoin.
essa disparidade entre a impressão de real e os seus investimentos na bolsa, no Ibovespa, no real, que se caracteriza como juro negativo, porque você vai estar sempre no prejuízo. E isso é um tanto quanto deprimente, cara, porque você não tem uma solução no próprio país que vai te proteger disso. E eu vou piorar mais ainda a situação. Seja alguns aqui já devem ter ouvido falar, mas o Brasil está produzindo o Drex, né? O que é o Drex? O governo brasileiro, junto com o Banco Central, eles vão fazer a propaganda do Drex como se fosse a melhor coisa do mundo. Vai ser o real digital, similar a como funciona a blockchain, né, as criptomoedas, enfim, de modo geral. E eles vão vender isso como se fosse a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque com o Drex não vai ter como uma pessoa que ganhou no jogo do bicho receber o dinheiro. Lavagem de dinheiro também não vai ter como. Por quê? Porque o dinheiro físico vai acabar, tende a acabar nos próximos anos. E o Drex você rastreia tudo. Com o Drex você vai saber de quem saiu e para quem foi. E é aí que mora o perigo. Porque eles vão fazer a propaganda como se fosse a solução de todos os problemas do Brasil. Sendo que vai ser o estopim de um problema bem maior, que é a falta de privacidade. É a ausência da propriedade privada. E isso que vai ocorrer. E como é que isso vai ocorrer? Com o Drex, por ser digital, ele é uma coisa programada. Ele tem uma... Como é que eu posso dizer? Ele tem um algoritmo, alguns algoritmos, né? E por ser programável, vai ter como o governo decidir aonde você, o seu CPF, você, a sua família, vai poder gastar seu dinheiro. Então você vai receber seu salário em Drex. O governo vai falar assim, ó, você só pode comprar uma televisão por ano, tá? Ah, você só pode comprar um carro e como você recebe 2.000 Drex, que vai ser o equivalente a R$ 2.000, você só pode comprar um carro até certo preço. Você não vai poder juntar um capital, por exemplo, e comprar um carro melhor. Você só vai poder fazer viagem para dentro do país, você não vai mais poder gastar internacionalmente. Ah, você não vai poder mais comprar Bitcoin. A partir do momento que o Drex proibir as pessoas de fazerem o que elas querem com o próprio dinheiro, acabou a propriedade privada, acabou a administração do próprio capital. E isso é grave. Isso é muito grave, porque as pessoas não estão enxergando isso. Entendeu? E por que isso está acontecendo? Porque a nossa moeda é fraca. Compara quantas moedas os Estados Unidos teve. Os Estados Unidos, da história dele toda, só teve uma moeda, que foi o dólar. Quantas moedas a gente teve? Eu tenho uma colinha aqui para poder falar para vocês. Ó, real português, real brasileiro, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, cruzeiro real e a atual moeda, o real. E a gente vai pro Drex, que é a mesma coisa que o real, pau a pau, a paridade, né? Mas sem privacidade. É aí que entra o Bitcoin. O Bitcoin ele entra justamente para poder te dar essa liberdade. Então, com esse vídeo aqui eu queria passar para vocês justamente isso, a gravidade desse problema. É o primeiro vídeo que eu estou gravando aparecendo em tela, não é a moda Bangu, né? Igual eu escrevi não, eu gravei o último vídeo. Foi uma gravação de tela no computador, amador demais. É, mas eu queria passar essa mensagem para vocês, porque é um momento importante da história que a gente está vivendo, da história do Brasil. É um momento que, se a gente não abrir o olho, se o brasileiro médio não entender que ele precisa estudar o Bitcoin, o que é o Bitcoin, o brasileiro médio ele vai passar por problema. A família, a família do brasileiro médio vai cair, vai decair, vai falir financeiramente. E não é um vídeo sensacionalista para chamar atenção, é o fim do mundo. Não, não é isso. Mas a gente tem que abrir nossos olhos, porque o Estado está, cada ano que passa, tomando nossos direitos, aumentando impostos, tomando nossos direitos, tentando invadir nossa propriedade privada. Daqui a pouco vai conseguir entrar no nosso bolso, controlar no que e o que a gente vai gastar, aonde a gente vai gastar. E isso é perigoso. Isso é perigoso. Eu queria também
aproveitar aqui para poder falar resumidamente do que é o Bitcoin. Com isso tudo, né? Você falou, Marcos, mas você falou poder comprar Bitcoin, né? Para proteger meu capital. Mas como é que funciona o Bitcoin? O que é isso? Eu não sei o que é. Eu trabalho com. Eu tenho uma loja, eu tenho uma mercearia, eu tenho um negócio, uma hamburgueria, uma loja, uma lanchonete na esquina. E como é que funciona o Bitcoin? Eu posso receber Bitcoin? Posso trabalhar recebendo Bitcoin? Porra, pode. Pode, porque o Bitcoin é liberdade. Então eu vou explicar para vocês aqui muito grosseiramente o que é o Bitcoin e como ele funciona. Depois vou gravar um vídeo mais detalhado a respeito, explicando o que é de fato o Bitcoin, a parte técnica e tudo mais, de acordo com o nível de conhecimento que eu tenho. Eu não sou um profissional da área, não é nada, mas enfim. O Bitcoin ele nada mais é do que um protocolo programado, né? Um protocolo, um algoritmo escrito em base de programação. E, e ele tem 21 milhões de unidades feitas. Primeiro ponto do qual ele ganha da moeda fiduciária, que a moeda fiduciária ela não tem um limite de impressão. O governo pode ir lá imprimir, apertar um botãozinho e imprimir full, direto, o quanto quiser de dinheiro. O Bitcoin não, ele já foi criado, já tem 99% minerado e, e não se pode mais criar o Bitcoin. Então, com essa informação, que é o primeiro ponto positivo, você já pode entender que o Bitcoin é deflacionário. A cada momento que passa, que mais pessoas querem comprar o Bitcoin, que a demanda daquele produto aumenta, no caso do Bitcoin, o preço dele vai aumentar. Porque é muita gente mais querendo comprar e a demanda permanece a mesma. Entendeu? Então é a lei da oferta e da demanda básica da economia. Esse é o primeiro ponto. O Bitcoin ele é deflacionário. As unidades dele já foram criadas. Não tem mais como criar mais Bitcoin. O segundo ponto é a como é que eu posso falar isso para vocês, mas é a capacidade dele de te dar liberdade, a capacidade de te fornecer propriedade privada, de ser dono do seu próprio dinheiro, do seu próprio capital, de ser seu próprio banco. Por exemplo, se uma pessoa tem Bitcoin e você aceita Bitcoin na sua loja, você vende, tem uma loja de roupa e você vende a sua roupa em Bitcoin, você não precisa pagar imposto sobre isso. A pessoa vai transferir o Bitcoin da carteira dela para a sua, você vai conferir, né, de acordo com o preço que você acha que é justo, vai bater na sua conta e ninguém vai mais imprimir Bitcoin para poder esse valor cair, entendeu? E as pessoas têm que ter uma coisa, o Bitcoin você não se vende, você só compra, só guarda Bitcoin. E por ele estar cada vez mais sendo visto como reserva de valor, as pessoas vão negociar cada vez menos ele. Por exemplo prático. Aprendi com o Renato 38 também, Renato Moeda. Por sinal, se um dia ele ver esse vídeo, pô, cara, parabéns pelo seu conteúdo, que você é de um nível de inteligência sensacional. Ele fez um dia um comparativo entre as moedas, né? Eu posso falar para vocês da seguinte forma: você tem o dólar, você tem o Bitcoin, o dólar e você tem a moeda da Venezuela lá. Qual das três você vai gastar primeiro? É a que vale menos. É a que vale menos. Você vai querer gastar primeiro essa daqui. É por isso que não vai se transacionar Bitcoin. Você raramente vai ver um lugar que aceita Bitcoin em pessoas comprando Bitcoin, comprando em Bitcoin, usando Bitcoin para comercializar. Porque ela é reserva de valor. Mas ela tem essa capacidade de comercialização. Depois da moeda da Venezuela, você poderia usar o dólar. Por quê? Porque, por mais que seja uma moeda forte, ainda é uma moeda fiduciária. Então você tem um ranking, a moeda mais fraca, ela comercializa primeiro. Então, essa é outra função do BTC. Né? Pode servir como método de transação e tudo mais. E o Bitcoin, como eu disse, para se confirmar uma transação, ele passa por blocos. Esses blocos eles rodam num lugar que se chama blockchain. Né? A blockchain são blocos, literalmente, de cálculos matemáticos que vão sendo resolvidos por mineradores. Né? E a cada bloco minerado, o minerador responsável pela mineração daquele bloco, pela resolução do cálculo matemático daquele bloco, ganha a sua recompensa. Né? E essa recompensa ela é ditada pelo momento que se encontra no Bitcoin. Hoje
a gente já teve o halving, né, que foi em abril, e o halving ele é um acontecimento que ele corta a premiação por bloco minerado do Bitcoin pela metade. Começou com 50, reduziu para 25 no primeiro halving, depois reduziu para 12,5, depois para 6,250, se não me engano, e agora está em 3,125 bitcoins, unidades de bitcoins por bloco minerado, né? E a cada bloco que é minerado, que essa resolução desse cálculo acontece, o bloco passa e existe a confirmação da transação que ocorreu naquele bloco. Então, todas as transações que ocorreram ali de compra de Bitcoin em corretora, transferência de Bitcoin de uma carteira para outra, de alguém para outro alguém, seja lá o que for, de transação na rede do Bitcoin, é confirmada por bloco. Então, se você, no bloco A, você fez a transação, sua transação está assinada nesse bloco. A partir do momento que esse bloco for resolvido por um minerador, por um validador, a sua transação está confirmada. E é assim que se confirma a transação no Bitcoin e é assim que se verifica a veracidade daquela informação, daquela transação. Entendeu? Então, não é difícil entender o conceito de blockchain. A princípio, não sem ver, parece uma parada técnica, mas vou tentar botar em algum lugar desse vídeo aqui algumas imagens do decorrer dos assuntos que eu vou falar. Mas pro vídeo não ficar muito longo, é o meu primeiro vídeo, eu gosto muito do assunto, então se deixar eu vou ficar falando até amanhã. E, enfim, é a primeira vez que primeiro vídeo que eu tô fazendo em tela gravada. Espero que não tenha ficado um vídeo maçante, que, que eu tenha conseguido passar para vocês um pouco da história da moeda fiduciária, do Drex, do que ele é e do que é o Bitcoin, né? A introdução do Bitcoin. Vou detalhar melhor o Bitcoin daqui para frente, né? Nos próximos vídeos aí, talvez seja o próximo, não sei. Vou detalhar melhor e explicar para vocês de uma forma mais técnica e mais exemplificada o que é o Bitcoin em si e como ele protege a gente desse sistema opressor, literalmente, né? Falando de sistema fiduciário, sistema monetário, totalmente opressor que a gente vive hoje. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, né? Aquela famosa frase, né? Deixem um like, compartilhem com seus amigos, porque essa mensagem é de extrema importância, tá bom? Eu espero que cada vez mais brasileiros, principalmente, que é o nosso país, né? Que a gente, apesar dos pesares, a gente ama bastante, a gente gosta de estar aqui, gosta de morar aqui. Espero que cada vez mais pessoas comecem a comprar Bitcoin e, e viver melhor, né? Ser mais livre financeiramente e, de modo geral, bem. É isso. Curta, comente, compartilhe, fica à vontade para poder colocar seu comentário abaixo, suas dúvidas. Comenta aí. Comenta aí embaixo aí, bota um comentário no vídeo aí. E a gente vai se entendendo, vou respondendo da melhor forma, tá bom? Vou botar meu Instagram também em algum lugar do vídeo aqui para vocês seguirem. E é isso. Qualquer dúvida, estamos na área. Obrigadão pela oportunidade de estar falando com vocês e até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada. Tamo junto.